Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Igor Porto e hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é polícia legislativa? Não? Você nunca ouviu falar? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar isso e muito mais. Simbora pro vídeo! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre polícia. 3 polícias, para ser mais específico. Que fique bem claro, existe bem mais polícias no país do que essas. Mas eu vou estar explicando essas 3 que são as 3 principais ou mais conhecidas, digamos assim. Primeiro é a polícia militar, né? Polícia militar é aquela que todo mundo sabe que as viaturas ficam andando pela rua, tem seus agentes fardados e tudo. E a competência deles, a função deles é prevenção de crimes, ou seja, garantir a ordem e a segurança pública. Como que eles fazem isso? É uma polícia de policiamento ostensivo. Ostensivo, essa palavra significa visível, presente, para fazer uma inibição ao criminoso que tem vontade de cometer crime. Exemplo, vamos descomplicar tudo isso. Você está numa parada de ônibus, está indo para o trabalho, está com o celular na mão, você tem ali a suspeita de que alguém está querendo te assaltar. Se tiver uma viatura na parada de ônibus, eles vão te assaltar? Não, porque o policiamento ostensivo faz com que o criminoso repense: opa, tem polícia aqui, se eu fizer eu vou me dar mal. Então, a priori, essa é a função da polícia militar. Vale lembrar que tem variações dependendo da Constituição estadual. Alguns estados prevêem que a polícia militar ela possa ter competência para gerir o trânsito, por exemplo, outros não. Então, isso varia de estado para estado. A outra polícia é a que eu perguntei no vídeo, é a polícia legislativa, né? A polícia legislativa é um órgão de segurança das casas legislativas. A função dela é proteção das casas legislativas e dos seus respectivos membros. Vale lembrar que a polícia legislativa ela é controlada pelos seus representantes das casas, ou seja, o presidente da Câmara Nacional ele vai controlar a Polícia Legislativa Federal. O presidente do Senado vai comandar a Polícia Legislativa do Senado. Essas duas juntas formam a Polícia Legislativa Federal. Ela é usada para fazer a segurança no local das câmaras, das casas legislativas. Ela também é usada para fazer o controle de acesso, quem entra, quem sai, fazer credenciamento, essas coisas. Ela pode ser usada para fazer segurança particular dos deputados ou senadores em missões oficiais, tanto dentro do país quanto fora. Mas nesse caso de segurança, ela tem que ser autorizada pelo presidente da casa, que aí o parlamentar vai representar, seja Câmara dos Deputados, ou seja o Senado. E ela também tem liberdade para fazer investigações. Sim, ela também resolve crimes, porém apenas os crimes ocorridos dentro das suas dependências. Por exemplo, aconteceu um crime no Palácio do Planalto, ou seja, Palácio do Planalto é o poder executivo. A Polícia Legislativa pode ir lá investigar o caso? Não. Quem vai investigar é a Polícia Federal, a gente vai já ver isso. Então, a priori, essa é a função da Polícia Legislativa, fazer a segurança nas casas e também fazer a segurança dos deputados que estiverem em missões oficiais. Agora chegamos na mais complicada, que é a polícia judiciária. Muita gente confunde a polícia judiciária porque ela é um pouco mais complexa. Ela é vinculada ao poder executivo de uma maneira hierárquica. Por exemplo, os seus diretores e controladores eles são nomeados pelo poder executivo. Não significa que ela trabalhe para o executivo. Pelo contrário, ela é hierarquicamente vinculada ao poder executivo, mas ela trabalha
junto com o judiciário. Ela trabalha para o judiciário, não é à toa que ela tem esse nome de polícia judiciária. Ela se divide em duas: a civil, que fica vinculada aos governadores, que era para tratar de casos de repercussão estadual, e a Polícia Federal, que ela está vinculada à União. Um exemplo disso é o seu diretor-geral, que é nomeado diretamente pelo presidente. E para fazer uma diferença aí do que onde uma trabalha e aonde outra trabalha, a gente tem que ir lá no artigo 109 da Constituição Federal. Por que o artigo 109? Porque o artigo 109 ele vai tratar de causas, assuntos que sejam julgados pela Justiça Federal, ou seja, um juiz federal. Tudo que for julgado por um juiz federal necessariamente vai ser investigado pela Polícia Federal. E o que for de atribuições da Justiça Estadual vai ser investigado pela Polícia Civil. As duas têm prerrogativa de abrir inquérito por meio do seu delegado. Esse inquérito policial ele pode ser aberto tanto de ofício, quando o próprio delegado ele recebe ou uma notícia crime ou uma denúncia. Ele é obrigado a abrir inquérito. Outro fato, outra possibilidade é quando o Ministério Público pede para que se abra um inquérito. O delegado vai ser obrigado a acatar o pedido tanto do Ministério Público quanto da Justiça. Esse inquérito policial ele tem um prazo definido. O prazo dele é de 30 dias, quando o réu está solto. Vale se lembrar também que esse prazo ele pode ser prorrogado a pedido do juiz, mas para ele ser prorrogado tem que ter o parecer favorável do Ministério Público. Em casos onde o réu esteja preso, o inquérito ele deve durar 10 dias. Igor, os 10 dias não foram suficientes para solucionar o caso. A defesa ela entra com pedido de habeas corpus e aí cabe ao juiz liberar ou não, dependendo da quantidade de provas adquiridas no inquérito, mesmo que ele não seja terminado, o juiz vai acatar ou não o pedido de habeas corpus. O inquérito policial ele tem um objetivo específico, coleta de provas. Essas provas elas se dividem em dois tipos, que são chamados indício de autoria, que é aquela prova que mostra quem cometeu o ato, e o outra que se chama indícios de materialidade, que prova que o fato realmente existiu. Um tipo de prova vai falar, por exemplo, houve sim assassinato ou não houve assassinato. Outra prova vai dizer fulano cometeu assassinato. Não foi fulano que cometeu o assassinato. Então as provas se dividem nesses dois tipos. E aí, para comentar o caso de ontem de repercussão, bom, tem muita gente dizendo que o inquérito do STF é ilegal e é inconstitucional. Por quê? No caso dos inquéritos abertos pelo STF, o que ocorre? É a mesma situação da Polícia Legislativa. O STF pode, de ofício, abrir inquérito quando o crime ocorre nas suas dependências. O inquérito bombástico aí que está rodando nas redes das fake news, se houverem crimes, se os influenciadores do presidente cometeram crimes, foram nas redes sociais e não nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Logo, esse inquérito não deveria ser aberto pelo Supremo. Poderia ser aberto, sim, mas não pelo Supremo, porque o regimento interno do Supremo é claro. Então, aí a gente pode discutir se foi certo, se foi errado, se foi louvável ou não a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Eu realmente acredito que esses influenciadores devam ser investigados, mas da maneira certa. Esse inquérito é ilegal, logo
todos os atos provenientes desse inquérito são ilegais. E pelo Estatuto do Servidor Público, diz o seguinte: ninguém é obrigado a atender ordem expressamente ilegal. Então a Polícia Federal poderia sim até se recusar a cumprir as determinações do Alexandre de Moraes. O problema é que o Procurador-Geral da República, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, e o Advogado-Geral da União, que também foi nomeado pelo presidente da República, eles deram parecer favorável a esse inquérito. No caso, até ontem. Quando foi ontem, quando os alvos foram os aliados do presidente, aí eles voltaram atrás da decisão. Inclusive o argumento do AGU foi que ele estava julgando a princípio a constitucionalidade. E como o Supremo tem essa prerrogativa de abrir inquérito, ele disse que foi a favor. Mas me pergunto eu, como que um jurista vai julgar a constitucionalidade sem julgar o mérito? A constitucionalidade o Supremo pode abrir, mas no mérito não, porque não aconteceu no local dele. Aí são dois fatores para analisar. Ele analisa um, dá um parecer errado. Aí quando atinge os aliados dele, ele volta atrás e fala: não, eu dei essa resposta baseado em um motivo, mas se olhar os dois, minha resposta é outra. Então por que tu não deu a outra resposta logo antes? Fica aqui o meu questionamento. E esse é o funcionamento da polícia brasileira. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, mais uma vez compartilhe com seus amigos e até a próxima.